Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo e hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo e falaremos sobre ligações químicas. Bom, o que é uma ligação química? Uma ligação química se trata de uma interação estabelecida entre átomos. Na natureza, a grande maioria dos elementos químicos não é encontrada na forma de átomos isolados, como, por exemplo, não se pode encontrar átomos livres de cloro ou de oxigênio simplesmente voando por aí. Nós dizemos que esses átomos isolados não são quimicamente estáveis. Então, o principal motivo pelo qual os átomos ligam entre si é para que eles adquiram estabilidade química. E o que é essa estabilidade química? Quando a gente fala sobre estabilidade química, nós nos referimos a um determinado nível de energia no qual um sistema químico se encontra. Lembrando que sistema é a porção do universo que está sendo estudada, né? Conforme nós vimos em alguma das aulas anteriores. Sendo assim, nós dizemos que um sistema é mais estável quanto menor for o nível energético no qual ele se encontra. Ou seja, quanto menor for sua energia, maior será a sua estabilidade. Quando uma ligação química vai ser formada? Bom, ela será formada quando a energia total de dois átomos juntos for menor do que a energia total de dois átomos separados. Então, vamos analisar esse gráfico aqui, em que nós temos no eixo vertical a energia, né, uma quantidade de energia, e aqui no eixo horizontal a distância entre os átomos, distância interatômica. Neste patamar de energia, nós temos dois átomos separados, e aqui neste outro patamar de energia, nós temos dois átomos juntos. Então, olha só, ambos patamares descrevem o sistema no seu estado inicial e no seu estado final. Então, aqui nós estamos estudando o mesmo sistema, porém em dois estados diferentes, o estado inicial e o estado final. Percebam que o nível de energia dos átomos ligados é mais baixo do que o nível de energia dos átomos separados. Isso significa que quando os átomos estão ligados entre si, o sistema possui uma energia menor e, portanto, ele se configura como sendo um sistema quimicamente mais estável em decorrência dessa ligação química entre os átomos. Então, aqui a ligação química ocorre. Então, vejamos essa simulação na qual nós temos um outro gráfico de energia no eixo vertical pela distância entre os átomos no eixo horizontal. Percebam o seguinte, aqui nós temos dois átomos separados. À medida que eu diminuo a distância entre esses átomos, chega uma hora que a energia potencial do sistema começa a diminuir, tornando o sistema mais estável, o que favorece a formação de ligação entre esses dois átomos. Então, nesse momento em que nós temos essa descida aqui no gráfico, né, quando a gente tem esse decréscimo de energia, a gente diz que as forças atrativas prevalecem sobre as forças repulsivas. Então, esse prevalecimento das forças atrativas favorece a formação da ligação química entre esses dois átomos. E reparem outra coisa, se nós tentamos aproximar ainda mais os átomos, né, diminuir a distância entre eles, o que acontece com a energia? Ela sobe muito rapidamente. Então, aqui, as forças repulsivas prevalecem, né? Tanto é que se eu soltar o átomo, ó, ele vai para longe, ele tende a se afastar. Porque as forças repulsivas prevalecem quando eles estão muito perto um do outro. Então, existe um distanciamento ideal dos átomos para que o sistema adquira a menor energia possível. E para as ligações covalentes, que nós veremos a seguir, essa distância interatômica é chamada de comprimento de ligação. Repare outra coisa, aqui nós temos força de interação. Então, se nós aumentarmos a força de interação entre os átomos, isto é, se aumentarmos a força da ligação entre eles, a gente consegue concluir o seguinte, que quanto mais forte for a ligação química, menor será a energia do sistema. Então, a gente repara aqui, olha, que essa energia, quando nós aumentamos a força, a energia diminui. Então, se a energia diminui, a gente
consegue obter um sistema mais estável quimicamente. Aí é o seguinte, para que essa ligação seja rompida, para que ela seja quebrada, nós precisamos fornecer a quantidade de energia determinada por esse poço aqui, que está sinalizado pela setinha branca. Para quebrar ligações fracas, nós precisamos fornecer essa quantidade de energia, e para quebrar ligações fortes, nós precisamos fornecer ao sistema essa quantidade de energia, que é maior. Então, para que um átomo se separe do outro, eles precisam ultrapassar essa barreira de energia, né? O sistema precisa ultrapassar essa barreira de energia para que os dois átomos voltem a ficar separados. E quanto maior for essa barreira, mais forte é a ligação, mais forte é a interação entre esses átomos. Bom, ao contrário da maioria dos outros elementos, os gases nobres na natureza são encontrados na forma de átomos isolados, o que sugere que os átomos desses elementos são quimicamente estáveis, não necessitando estarem associados a outros átomos para adquirirem estabilidade química. E uma importante tendência que também foi observada é a de que os átomos dos elementos não pertencentes à família dos gases nobres são sempre encontrados associados a outros elementos, a outros átomos, de forma a possuir uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Então, os outros elementos nunca serão encontrados em forma de átomos isolados. Eles sempre estarão ligados a outros átomos e, em decorrência dessa ligação, eles possuirão distribuição eletrônica parecida com a distribuição eletrônica dos gases nobres. Então, vejamos a tabela a seguir, na qual se tem a distribuição dos elétrons pelas camadas dos átomos dos gases nobres. Podemos perceber que todos os elementos da 18ª coluna da tabela periódica, com exceção do hélio, possuem um total de 8 elétrons distribuídos pela sua última camada, que também é chamada de camada de valência. Então, nós chamamos a última camada dos átomos de camada de valência. Um átomo de um elemento, o qual não possui sua camada de valência completa, com 8 elétrons, tende a completá-la por meio do compartilhamento da perda ou do ganho do número de elétrons necessários durante o estabelecimento de ligações químicas com outros átomos. Então, dessa forma, adquire-se a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Então, a maioria dos elementos tendem a ter o seu octeto preenchido, né? A possuir 8 elétrons na sua camada de valência. E eu já lhes adianto que a regra do octeto possui bastantes exceções, sendo que duas delas, que é o hidrogênio e o lítio, eles se estabilizam com apenas 2 elétrons nas suas camadas de valência, tal como o gás nobre hélio é estável com apenas 2 elétrons no seu último nível. Então, a gente vai tomar muito como base a regra do octeto na hora de estudar a ligação iônica e a ligação covalente. Essa é uma regra muito importante e que é muito utilizada, porém ela tem sim suas exceções que também nós veremos a seguir. Então, gente, nessa aula é apenas isso. Nas próximas nós discutiremos um pouco sobre as ligações químicas de fato. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.